ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem. Boa tarde. Incluir pessoas com deficiência no mercado de trabalho não é só uma questão social, é também reconhecer talentos extraordinários, que quebram todas as barreiras. Basta lembrar de Stephen Hawking, um dos físicos mais brilhantes da história recente, que revolucionou nossa compreensão do universo enquanto enfrentava uma severa doença degenerativa. No Brasil, temos exemplos inspiradores, como a professora Débora Seabra, primeira docente com síndrome de Down do país, e o maestro João Carlos Martins, cuja paixão pela música supera as limitações físicas nas mãos. Exemplos assim comprovam que a acessibilidade não é só garantir espaços físicos adequados, placas, sinais, é sobretudo abrir portas para que talentos incríveis possam brilhar, transformando o mundo com suas histórias de superação. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos para o programa de hoje a professora Ivonete Cruz, dirigente do Sintese, secretária de Políticas Sociais e também coordena o coletivo de pessoas com deficiência da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE. Um tema interessante, não é? Mas só faz sentido se você estiver com a gente. Então, não saia daí. Está no ar, TV Sintese. O Sintese realiza, entre agosto e setembro, oficinas em diversas regiões de Sergipe para escutar professoras e professores das redes municipais e estadual, com o mote currículo que não escuta, não educa. O objetivo é construir uma reflexão coletiva sobre os efeitos da padronização curricular promovida pela BNCC e pelo Novo Ensino Médio. A iniciativa busca defender uma educação mais plural e enraizada nas realidades locais, respeitando as escolas, os estudantes e o cotidiano do trabalho docente. Aposentadas sim, inativas nunca! Iniciada a jornada de oficina sobre currículo. E, professor, qual a expectativa que fica para essa atividade? Veja, a gente vai estar discutindo durante todo o mês de agosto e setembro com os professores em todo o estado, no sentido de construir elementos que configurem resistência nas escolas a essa tentativa de ataque à autonomia docente, de ataque ao fazer pedagógico dos professores, que os neoliberais vêm se organizando através da Secretaria de Estado e as Secretarias Municipais de Educação para atacar o nosso fazer pedagógico. Construir essas oficinas no nosso entendimento é crucial para que o professor possa se fortalecer enquanto profissional de educação e atuar no sentido de possibilitar ao estudante a aprendizagem, possibilitar ao estudante que ele tenha acesso ao conhecimento produzido pela humanidade, que é crucial para a sua formação enquanto cidadão. Encerrada a oficina de currículo aqui na Regional Agreste, em Itabaiana, professora Milena, que balanço você faz da atividade de hoje? Olha, um balanço produtivo, né? Hoje aqui na região Agreste, em Itabaiana, precisamente, na Escola Municipal Irene Tavares, nós recebemos representações dos 14 municípios que a subsede Agreste representa, mais a rede estadual, né? O tema macro é o debate sobre o currículo, as oficinas regionais sobre currículo, mas nós tivemos oficina com os aposentados sim, inativos nunca, oficinas com tecnologias, oficinas falando sobre educação infantil,
Então foram debates importantes, onde os professores, mais uma vez, né, em um momento de muito debate e muitas avaliações acerca das nossas atividades, foram fazendo no decorrer da manhã. Então, encerra hoje a primeira oficina que o Sintese vai fazer em todas as subsedes, encerrando hoje, mas com um sentimento de dever cumprido e que todos os companheiros e companheiras aqui presentes voltam para os seus municípios, voltam para as suas escolas, fortalecidos e engajados em fortalecer ainda mais as nossas lutas. Professor, quais problemas a padronização de currículos e sistemas de avaliação podem trazer para o processo de ensino-aprendizagem? Então, os problemas eles são variados e eles possuem rebatimentos diferentes, né? Você pode ter problemas na questão pedagógica, quando os professores eles acabam sendo instrumentalizados a se submeter a processos de avaliação externas, né, que nem sempre dialogam com a realidade do aluno, mas que acabam impondo, né, a revelia dos próprios professores, a necessidade de se adequar a processos que muitas vezes são disfuncionais, que não contribuem com o aprendizado das crianças, muito menos com o fazer pedagógico dos professores. E a problemática também pode se expandir à medida que o currículo, o conteúdo programático, o planejamento que a gente pensa, ele fica colocado em função dessas mesmas avaliações. Hoje vamos falar de inclusão, mais especificamente da inclusão de trabalhadores e trabalhadoras com deficiência no ambiente escolar. Esse é um daqueles tópicos que dizem muito sobre quem somos, sabe? Como já dissemos, não é só sobre garantir espaços físicos acessíveis, é sobre romper barreiras invisíveis que deixam tanta gente de fora. Para conversar sobre isso, recebemos a professora Ivonete Cruz, dirigente do Sintese e secretária de Políticas Sociais da CNTE, que também coordena o coletivo da pessoa com deficiência da CNTE e participou de um encontro em Recife nos dias 17 e 18 de julho, debatendo os desafios e caminhos para uma escola mais equitativa e acolhedora para todas as pessoas. Inclusive, grife-se, coloque em caixa alta e em negrito, os profissionais. Seja bem-vinda, professora Ivonete. Quanto tempo não a recebo por aqui? Com certeza, já tem um bom tempo. Tem um bom tempo. E hoje vamos falar de um debate importante, inclusão na escola, inclusão dos profissionais da educação, que a gente sempre fala sobre estudantes, mas a gente também tem que ter esse olhar aí para os professores e demais funcionários da escola. Exato. Assim, primeiro colocar de que esse lugar em que estou hoje, na condição de dirigente da CNTE, na Secretaria de Políticas Sociais, na coordenação de um coletivo de pessoas com deficiência da CNTE, tem sido, sem sombra de dúvidas, um espaço de muito aprendizado. Porque é você não só olhar de fora, mas você compartilhar de experiências, de vivências, de relatos, com pessoas que vivem a situação de serem pessoas com deficiência. Então isso tem sido algo assim que tem sido muito importante na minha formação, enquanto pessoa, enquanto ser humano, que defende uma sociedade justa, que respeita a diversidade, que respeita a inclusão, não apenas na teoria. Que às vezes a gente fica falando muito naquela questão da teoria, incluir. Sim. Mas e quando é que de fato as pessoas são incluídas? Então, primeiro queria colocar isso. Muito importante nesse momento da minha vida estar coordenando esse projeto dentro da CNTE. Tá ali vendo de perto, né, usando, não só como você disse, usar a palavra, mas fomentar para que existam políticas públicas para que ela seja efetivada nas nossas escolas. Professora Ivonete, como a gente falou aqui na abertura do nosso programa, o coletivo da pessoa com deficiência da CNTE se reuniu para debater sobre a luta de direitos e também para cotas para os profissionais com deficiência. Neste cenário, qual a principal barreira que separa aí
o discurso da inclusão com a realidade que temos ali no chão das escolas. E além disso, como nós, enquanto sociedade, podemos fazer para romper esses muros, romper essas barreiras. Esse foi um dos grandes debates. Nós contamos foram 2 dias de encontro. Eu considero que a CNTE acerta em realizar um evento onde reuniu todos os coletivos. A CNTE tem uma grande quantidade de coletivos que coordenam várias pautas da educação e considero extremamente acertado, porque foi uma possibilidade de troca coletivo da juventude, da educação, da formação, das pessoas com deficiência, assim, de vários temas ali todos juntos, vivendo os nossos desafios. E no que tange ao coletivo das pessoas com deficiência, é interessante porque foi um desafio que mostra que um dos grandes problemas que nós vivemos é que se a escola não está preparada para receber os trabalhadores e trabalhadoras com deficiência e a sociedade, os espaços não estão preparados. Para você ter uma ideia, a professora que estava lá, a professora da educação infantil, que estava lá na tarefa de coordenar os debates do coletivo de pessoas com deficiência, ela é uma deficiente visual. A Karen Rezende, ela é uma professora, ela não nasceu deficiente, ela não nasceu com a cegueira, ela se tornou uma pessoa cega aos 30 anos de idade, a partir de um acidente de carro, ela estava indo trabalhar quando sofreu um acidente de carro e ela costuma dizer que entrou no ônibus vendo e saiu sem enxergar. E aí ela viveu vários momentos da vida dela, dentre eles o momento de aprender a viver. E hoje ela é algo assim, uma pessoa que convive e que vive, viaja, fez mestrado, já com a deficiência visual e viaja pelo mundo inteiro. E nós vimos num espaço de pessoas, de educadores, militantes, a professora Karen Rezende sofreu em vários momentos o capacitismo. Em vários momentos que eu estive ali ao lado dela, pela necessidade dela ter alguém que estivesse a guiando, não fazendo as coisas por ela, porque ela tem muita autonomia em fazer, em ir, em vir, mas de dizer assim, tipo, você de fato é cega? Tipo assim, se você está aqui, você não deveria estar aqui sendo cega, você deveria estar num outro lugar. Então, assim, pessoas cadeirantes, usando cadeira de rodas, que o direito que está na lei brasileira de inclusão, que é o direito à prioridade de ter acesso aos lugares, nós vimos assim momentos em que, como os elevadores ficavam muito lotados e as pessoas em cadeira de roda ficarem ali 1 hora esperando que alguém percebessem, que as pessoas percebessem que eles estavam ali e que eles precisavam entrar com prioridade. E que eles entrarem implicava em alguns saírem, porque a cadeira toma espaço. Então, assim, nesse próprio espaço a gente começou a perceber como o nosso debate de inclusão ele está distante da realidade vivida por as pessoas com deficiência cotidianamente. Então, assim, foram várias situações em que nós percebemos e que nós precisamos enfrentar. Primeiro, essa coisa da relação com a pessoa com deficiência na perspectiva da pena. Ah, coitadinho, ela é cega. Ai, coitadinha, ele anda de cadeira de roda, tão bonitinha, mas não enxerga. Essas coisas, assim, que as pessoas falam, né? Olha, por exemplo, Luana, se for essa mulher linda, se você não fosse uma deficiência, ela é tão linda, mas coitada, é cega. Sempre tem esse Sempre porém, tem esse né? porém, assim, como se fosse alguém incapaz, que diminui você enquanto ser humano. E essa é a grande luta que precisa ser travada por todas as pessoas, em relação aos direitos das pessoas com deficiência. São seres humanos, são pessoas que têm o direito de ir e vir e que são capazes de ir e vir, que podem fazer e que precisam ter o direito de fazer. Quais são as reivindicações mais urgentes do coletivo de pessoas com deficiência da CNTE, em termos de políticas públicas, de legislação, o que é necessário para agora? A primeira grande questão é a estrutura. Não tem como não discutir a estrutura física das escolas, físicas e humanas,
porque tem que, como eu tratei da questão das pessoas, dos intérpretes de Libra, então uma estrutura física e humana. É preciso garantir pelas cotas o direito ao acesso, mas não adianta só ter o direito ao acesso. É preciso ter o direito a ter acesso e a permanecer na escola trabalhando. Então é preciso ter uma outra perspectiva. E essa é uma das questões que vai para dentro da pauta da luta da CNTE. Que as nossas escolas sejam escolas que estejam de fato preparadas para garantir a inclusão dos trabalhadores e dos estudantes. Porque não podemos, por exemplo, se na escola tem professores que necessitam que para se locomover de cadeira de roda, a escola precisa ter as salas de aula adaptadas para aquelas pessoas trabalharem. Não pode simplesmente ignorar a presença das pessoas. Então, essa questão da estrutura das escolas, da questão dos instrumentos de trabalho, acessíveis às pessoas com deficiência. Por exemplo, a questão tecnológica. Se você não tem condição de, a grande maioria das nossas escolas, o único acesso que nós temos para ministrar a aula é o quadro. Mas se a pessoa com deficiência não tem como usar o quadro, ele precisa de um instrumento tecnológico que lhe permita também ministrar a aula sem necessariamente usar o quadro. E não temos. Então, essa questão de pensar a escola como um lugar de todas as pessoas, passam por ter uma escola que tenha em todas as escolas. Aí não é. Uma escola tem porque ela é modelo. Porque, infelizmente, a gente vive esse processo do modelo. Aí cria uma escola que é modelo. Aí a escola que é modelo vai ter rampa. A escola que é modelo vai ter um intérprete de Libras. A escola que é modelo pode ter algumas coisas que são indispensáveis para as pessoas com qualquer tipo de deficiência possam se movimentar e ministrar suas aulas. Mas isso não pode ser para escolas modelos. Pode ser exceção. Não pode ser, tem que ser regra para todas as escolas. Vai se construir uma escola, tem que ter acessibilidade. Vai construir uma escola, tem que pensar que naquela escola existem pessoas com deficiência e sem deficiência. Aí, para encerrar, pode pensar assim, tá, mas a gente pensa em fazer isso se tiver pessoas com deficiência. E as pessoas que não têm deficiência não precisam se educar? Estava pensando bem nisso, professora Ivonete, como educar você desde criança, vendo ali a presença de pessoas com deficiência, vendo acesso. Eu vou, enquanto cidadão, exigir que em todos os espaços sociais esse acesso seja garantido. Exatamente. Olha, é um serviço aí para a sociedade, para o futuro da sociedade. Por isso a defesa da inclusão das pessoas com deficiência nas escolas regulares. Sim. Porque se você pega as pessoas com deficiência e deixa elas excluídas, elas nunca vão fazer parte da vida das pessoas ditas normais. Sim. Porque normal, o conceito de normal é muito amplo. Típicas, né? Típicas. Mas assim, as pessoas com deficiência e as pessoas sem deficiência. Elas precisam conviver. Inclusive para que você não cometa os tais problemas do capacitismo, quando, por exemplo, quando você diz fulano é um João sem braço. Quem é o tal do João sem braço é uma pessoa sem capacidade de fazer alguma coisa. E as pessoas deficientes têm capacidade de fazer tudo que elas quiserem fazer. Com certeza, professora Ivonete, muito obrigada pela sua presença e feliz de um espaço como a CNTE, de um espaço como esse, ter uma pessoa tão politizada e tão humanizada como você, que tenho certeza que vai contribuir muito para os companheiros e companheiras com deficiência. Muito obrigada. A gente chega ao fim dessa conversa, mas o eco das palavras de Ivonete Cruz continua em nossos ouvidos e corações. A inclusão, como podemos perceber, é a própria arquitetura da dignidade, o chão em que todos pisam sem medo de cair, o ar que se respira sem dificuldade. É a busca incessante por um mundo no qual a diferença seja uma cor a mais no espectro e não uma sombra. O que nos resta agora é fazer a nossa parte, para que cada um, à sua maneira, transforme essa reflexão em ação, para a escola e o mundo se tornem, de uma vez por todas, o que deveriam ter sido desde o princípio. Um lugar para todas, todos e todes. TV Sintese fica por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento
Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor.